Não entendi nada. Se você fica assim horas e horas tentando ler um texto, tentando ler um artigo, tentando ler o site em inglês, mas não consegue, então fica nesse vídeo que eu vou te dar 3 dicas matadoras para ler inglês. Hello, dear learner, how's it going? Tudo bem? Eu espero que você esteja ótimo, espero que você esteja tendo um ótimo dia. Bom, nesse vídeo eu vou te dar 3 dicas de como você vai fazer para ler inglês, para melhorar sua leitura, né? Sua habilidade de compreender textos, seja em artigos, sites ou livros. Com certeza isso vai melhorar muito essa capacidade de leitura e você não vai ficar mais perdido se você seguir cada dica que eu te dar aqui. Como sempre, todas as dicas que eu dou aqui, elas são interligadas. É importante que você veja todas as dicas do vídeo até o final para que você consiga aplicar de fato essa estratégia na prática. E galera, se inscreva no canal, curta esse vídeo, entenda que você se inscrevendo e curtindo, você não vai ajudar só eu, você vai ajudar você também, para que dessa forma o YouTube sempre te continue entregando os melhores conteúdos. E eu sei que essa questão da leitura é algo muito complicado, eu sei que às vezes você vai ler um texto, você fica desmotivado, você fica triste porque você não consegue entender. Eu mesmo tenho alguns livros aqui, como eu te mostrei agora, como esse aqui, ó, essa aí de biologia, ou biology, né, que é uma prova para quem está aplicando para faculdades americanas. E eu tive que ler tudo isso aqui, ó. Se você não conhece, você sabe como que é. Nossa, esse livro aqui é gigante. Tem muitas folhas. E eu sempre ficava perdido quando eu ia fazer uma prova, como tinha que fazer, por exemplo, o TOEFL. E eu não tinha uma estratégia muito adequada. Então depois que comecei a estudar, ver alguns treinamentos, ver algumas estratégias, eu consegui de fato melhorar muito a minha capacidade de leitura. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Então, vamos lá, aplica. Pra não sofrer como sofrer. Tô te passando aqui, ó, na faixa essa dica, beleza? Bom, a primeira dica é, você tem que entender o vocabulário do texto. Não adianta nada você ficar horas e horas lendo um livro, lendo um site, lendo um artigo e não entender bolhufas nenhuma. Você sabe disso, né? É importante que você pegue e entenda cada texto. Até falei isso no vídeo sobre 3 passos para começar a aprender inglês. Se você não assistiu, assista aqui, o card tá aqui em cima. E se você não sabe, você tem que entender o vocabulário, você tem que saber pelo menos o básico do que está escrito lá, porque as palavras, as frases são como engrenagens, são como peças do texto, né? E se você não entende as peças, está faltando peça, como se estivesse faltando peça dentro do seu cérebro, né? Para você poder compreender o texto. Então isso é muito importante. Eu não recomendo você pegar textos muito longos, livros de literatura inglesa, porque são livros mais difíceis para quem está começando. Pega textos mais curtos, mais simples, de temas mais abertos, temas gerais, entende? Porque se você pegar de algo muito avançado, piora ainda mais essa ferramenta. Você vai ter um gap, né? Você vai ter um buraco, você vai ter peças faltando para ter a sua compreensão. Então, sempre use textos mais simples, se você está no nível básico. Então, conforme o tempo passa, conforme as coisas passam, você vai adquirir a habilidade de conseguir entender qualquer texto em inglês. Quanto mais textos diferentes você se expor e você entender, você vai adquirir essa habilidade. Entenda, falar inglês é uma habilidade ativa. Você tem que receber e praticar. Não adianta nada se você não pratica. Então, tenha isso em mente. Quem nunca aqui dormiu tentando ler um site em inglês só pode tentar praticar? Que atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Não digo dormir, né? Mas eu digo você boiar, viajar na maionese que você não consegue entender nada e até desiste disso. Eu já fiz isso várias vezes, não vou mentir pra ninguém. Bom, então depois de você conseguir desenvolver seu vocabulário, conseguir entender outros textos, conseguir entender frases, palavras, você já pode partir para a segunda dica, que é get the big picture. O que significa? Obter, entender a big picture. A intenção de big picture é uma imagem, uma foto grande, né? Uma imagem grande. O que a gente pode dizer isso para um texto? Big picture é nada mais que a ideia principal, o foco principal de um texto. Então, quando você estiver abordando um texto diferente, você quer entender ele, que a habilidade de leitura também é a habilidade de compreensão, a gente tem que compreender o que a gente está lendo, você tem que buscar todas as pistas dessa big picture, né? Dessa grande imagem. Antes de começar uma leitura de todo o texto, você vai no título, você vai ver as imagens, você vai ver as referências, você vai ver tudo sobre o texto para que você tenha uma ideia do que esse texto vai falar. Até mesmo as primeiras palavras desse texto, que já vai dar várias pistas sobre isso. Galera, essa dica que eu tô te dando, inclusive, muita gente usa ela no TOEFL, que é uma prova de proficiência em inglês, ou IELTS. São várias provas. Galera, essa aqui é dica top para vocês, viu? Dica de curso pago. Então, por exemplo, vamos dizer que você está lendo esse livro aqui, ó.
que você consegue ver dele? Ele é do Assassin's Creed The Secret Crusade, a Cruzada Secreta. Então é um livro com um tema mais de geek, né? De games, quem gosta de jogos, né? A Cruzada Secreta. Ainda aqui tem embaixo. Vamos ver se dá pra ver aqui, ó. The Untold Story of Altair. Não sei se eu pronunciei Altair certo, do jeito que o jogo pronuncia, que faz muito tempo que eu não jogo. Sou fã de Assassin's Creed, sou fã de jogos, mas não lembro agora se é assim que pronuncia. Quem sabe, comenta aqui embaixo. Então, o contexto desse livro vai ser sobre a história de Altair, né? A história não contada de Altair, e vai falar sobre a Cruzada Secreta. Então, a gente consegue ter uma ideia principal do que a gente vai esperar. Óbvio que livro como esse aqui é vocabulário mais avançado. Quem já leu esse livro assim, ou desse tipo Harry Potter, já vai saber que o vocabulário é um pouquinho mais avançado. Então assim que você descobrir o tema principal desse texto, desse livro, desse artigo, você vai juntar esse tema principal com o que você já sabe e vai fazer diversas inferências. Você vai tentar fazer várias conexões do que você sabe com o texto. Pode ser que tenha somente em português, não tem problema. O importante é você criar conexões e conseguir entender, compreender o texto, tá? Eu fazia isso, misturava coisas que eu sabia em português e conseguia entender sem nenhum problema. Então você conecta e faz várias inferências, conectando o seu background, que é o que você sabe, com o tema principal do texto, do artigo, seja qualquer coisa que você estiver lendo. Inclusive, a gente tá no meio do vídeo e você me segue no Insta, não me segue ainda? Poxa, me segue lá, é @idiomasparaVida. Eu tenho mais de 90 dicas de inglês, dicas sensacionais e você vai amar. E por último, a última dica para você ler melhor é você procurar por keywords. Keywords. Repita comigo. Keywords. Keywords são palavras-chave, são palavras que conectam com o tema principal, elas conectam sentido ao texto. Então, numa leitura, você não precisa compreender o texto 100%. Se você conseguir captar e entender as palavras-chave do texto, você vai conseguir entender ele sem muitas dificuldades. É óbvio, vai ter simples detalhes ou outros que acaba faltando. Mas a intenção é que você consiga entender o tema principal, o foco principal desse texto. Essas palavras-chave vão estar ligadas principalmente à big picture, né? Que eu te falei anteriormente. Então, elas vão ter relação com o tema principal. As palavras-chave, elas expressam emoções, ela pode expressar o tom do texto, se é um tom mais agressivo, se é um tom mais dramático, se é um tom mais de emoção, se é um tom de ação, entendeu? Então vai ter vários adjetivos, verbos que vão denotar, que vão demonstrar isso, né? Então você tem que prestar atenção nessas palavras e também as palavras que fazem conexão. Também são conhecidas como os linking words. São palavras de transição. Em português elas são, por exemplo, mas, porém, entretanto, todavia. Palavras que fazem essa quebra, né? Essa transição de uma ideia para outra. Em inglês, por exemplo, tem o fanboys, né? Fanboys. Então, quando você estiver lá no texto, presta atenção. Vê se tem lá keywords, vê se tem os verbos que demonstram essa emoção do texto, demonstram a ideia principal do texto. Preste sempre atenção na primeira e na segunda linha, porque é lá que fica a ideia principal desse texto. Bom, então é isso, meus queridos. Só vou aqui resumir as 3 dicas para vocês. Primeira é entender o vocabulário do texto. Segunda é get the big picture. Terceira é entenda, procure por keywords. Lembre-se, se você está no nível iniciante, pegue textos mais simples, sabe? Para que você também consiga chegar no final deles mais fácil. Chegando no final, você tem aquela sensação de vitória, aquela sensação de felicidade por você ter conseguido completar algo. Não fica travado se você não entender 100% do texto. Você não precisa entender 100% do texto. Você precisa pegar a ideia principal para poder compreender ele. Depois você vai trabalhando. Eu até recomendo que você pega 1, 2, 3 textos e trabalha só nele. Trabalha em entender eles. Tá bom? Trabalha em focar em entender esses textos, as palavras deles. Tudo bem? Então é isso, galera. Comenta aqui embaixo o que você acha desse vídeo. Se você tem alguma sugestão também, comente aqui. Que eu vou fazer o meu melhor para poder te ajudar. Tá bom? Obrigado por ter chegado até aqui. Te vejo na próxima aula.